9h45 em Brasília. Este é o Câmara Hoje de terça-feira, 7 de abril. E nós voltamos a conversar agora com a repórter Cláudia Brasil, que fala ao vivo do corredor das comissões e conversa com o presidente da CPI do Sistema Carcerário. Não é isso, Cláudia? É isso, Adriana. A CPI do Sistema Carcerário, que daqui a pouquinho deve definir o roteiro de trabalho e também começar a votar os primeiros requerimentos. E eu estou aqui então com o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, presidente da CPI do Sistema Carcerário. Deputado, um sistema carcerário em que o próprio ministro da Justiça diz, olha, eu preferia morrer do que ir para uma penitenciária, do que ir para um presídio, algo está muito errado, não é isso? Bom dia. Bom dia, totalmente errado. Não existe absolutamente nada aproveitável. O que nós temos que fazer é pegar o trabalho da CPI anterior, tem algumas coisas boas, outras coisas muito teóricas e que não servem para nada, e nós vamos traçar agora um caminho. E eu tenho dito, e sem querer menosprezar o trabalho de ninguém, mas a diferença dessa CPI para outra CPI é que os integrantes dela, possuem um conhecimento muito mais realista do problema prisional. Então nós temos componentes da nossa CPI, muitos deles oriundos da segurança pública, e é claro que isso ajuda um pouco. Agora, deputado, claro, a CPI ainda vai começar a iniciar esse trabalho, mas o que é muito claro, o que está muito claro hoje para esses integrantes da CPI, qual deve ser o ponto de partida para essa mudança, que não pode ser pequena, porque senão não vai conseguir melhorar substancialmente esse sistema carcerário? Primeiro ponto, não se pode permitir que organizações criminosas controlem a massa carcerária. Esse é o problema principal e crucial. A gente está tendo um Estado paralelo. Segundo ponto, eu acho que quem comete um crime tem o direito de se recuperar. Agora, a forma de se recuperar mais correta, mais humana, é trabalhando. Não estou falando aqui de trabalhos forçados, não. Estou falando de um trabalho para que o preso, o detento, possa ter a sua mente ocupada e possa depois ser ressocializado e reintegrado à sociedade. E o terceiro ponto, se gasta muito e os presídios, todo mundo está vendo as condições dos presídios. Quarto ponto, o DEPEN, que é o órgão responsável a nível de penitenciária nacional, ele tem que ter uma ascendência funcional, sem causar uma intervenção nos estados, mas através de convênios, através de melhorias, pode-se criar cláusulas para permitir que a norma padrão que vem do DEPEN, ela possa ser, alcança os estados. O que você não pode é você ter um órgão a nível nacional funcionando como rainha da Inglaterra. Infelizmente é o que acontece hoje. Deputado, todas as vezes que se fala na questão do sistema carcerário, a gente fala das instalações, que são o que são, tem condição de qualquer coisa menos de recuperar. Depósito de lixo. Fala-se das instalações, fala-se do perfil desse encarcerado, desse presidiário, e só se lembra de falar no pessoal que trabalha nesses lugares quando sai uma reportagem dizendo que eles de alguma forma auxiliaram na entrada do que não deveria celular, por exemplo. Como é que se olha, como é que se melhora o olhar para esse pessoal que trabalha diretamente com os presos e que não trabalha em boas condições, o senhor sabe? Bom, Adriano, você me lembrou um fato que eu tinha esquecido. A prioridade também para a nossa CPI é a questão da qualificação dos reeducadores, ou seja, do reeducando, daqueles que vão cuidar dos presos. Você não pode ter polícia tratando do reeducando, do detento. Você tem que ter alguém, no mínimo, com uma certa vocação ou uma certa destinação profissional no trato com essas pessoas. Eu lembro que quando eu participei a primeira vez numa uma caravana dos presídios, foi a primeira que foi feita aqui, meados de 2000 e pouco, nós encontramos empresas terceirizadas de limpeza que cuidava dos detentos. Isso não pode continuar a acontecer. Nós temos que cria-se uma carreira, mas tem que ser alguém destinado a reabilitar, a recuperar pessoas que cometeram crimes, mas que têm o direito de se recuperarem. Para encerrar, deputado, a CPI, é claro que o roteiro de trabalho ainda não foi definido, mas o senhor acredita que a CPI deve visitar os estados, ver casos muito ruins, mas também algum caso de sucesso nos estados, reconhecer essas experiências? Deve haver essa ronda pelos estados? Eu acredito que sim. Nós não queremos transformar a CPI também numa CPI de passeios. Nós vamos pegar
o que já foi feito na CPI passada, e lá ele está dizendo os 10 melhores e os 10 piores presídios. Vamos ver através de ligações, de telefonemas, se mudou alguma coisa, para a partir dali a gente talvez fazer alguma coisa. Por exemplo, hoje nós vamos só votar os 2 requerimentos para visitar Rio Grande do Norte, foi a última crise, e um outro, se eu não me engano, para a gente ver a questão de quem nós vamos ouvir. Mas a semana que vem já estamos definindo o nosso roteiro de trabalho e eu prometo que vai ser diferenciada um pouco da anterior. Vamos aguardar. Então, deputado Alberto Fraga, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, bom trabalho à frente dessa CPI. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Voltamos então ao estúdio, Lincoln e Adriana. Obrigada a você também mais uma vez, Cláudia Brasil, pelas informações.